Olá, na semana passada nós acompanhamos um roteiro turístico pelo centro de Belo Horizonte, passando por antigos prédios, praças e monumentos. Agora nós vamos fazer uma paradinha nesse caminho e entrar em um palacete. Você vai conhecer a Casa do Conde. Belo Horizonte nem existia. Este ainda era um arraial no fim do século XIX, quando este casarão imponente começou a ser construído. O dono? Antônio Teixeira Rodrigues, um conde português, nascido em 1850, que chegou ao vilarejo para ajudar na construção da nova capital. Ele veio para o Brasil criança e aqui ele aprendeu a técnica de ser canteiro, que é aquele que trabalha com a pedra. E no século XIX era muito comum você ter todos os edifícios como os alizares e alguma coisa de pedra, né, grandes balaustradas e tudo. Com isso, ele trabalhou com muitos imóveis no Rio de Janeiro e fez alguma fortuna e se tornou, então, um canteiro, mas com equipe grande, um construtor, mas só especializado na parte de cantaria. Ele veio para cá em 1894, para cá em Belo Horizonte, que nem existia, e estava comissionado em diversas obras da cidade, né? E fez essa casa exatamente para trazer a família aqui ficar. No Rio de Janeiro é bem interessante porque a casa dele é o Museu da Cidade, no Parque da Cidade, que é logo na Gávea, assim, perto da Rocinha. Casa muito interessante, com muitos detalhes de cantaria. E por que ele recebeu esse título de Conde de Santa Marinha? É muito comum pessoas que se destacavam receber títulos nobiliários. O título dele foi dado, então, por Portugal. Ele foi primeiro, ele recebeu o título de Visconde em 1890 e de Conde em 1892. O terreno escolhido, uma área de 36 mil metros junto aos trilhos que prometiam trazer o progresso de trem. Um projeto ambicioso, a primeira construção no subúrbio, um palacete com vista para as montanhas, inaugurado antes mesmo da capital. Essa área, era uma área suburbana, né? Era uma área fora do grande projeto do Arão Reis, né? Mas é uma área também que era estratégica, porque justamente aqui estava a ligação com o resto do país, né? Através, você tem que lembrar que a ligação sempre foi feita nessa ocasião por meio da ferrovia. Com janelas e portas grandes, varanda voltada para o centro da cidade que o conde ajudava a construir. A parte de cima foi planejada para a residência da família Teixeira Rodrigues. A parte de baixo para o conde trabalhar. O conde, ele não só trabalhou ele tinha muitos contratos em Belo Horizonte. Toda a parte ali daqueles prédios iniciais da cidade, ele participou como um artífice importante, com as suas equipes, inclusive explorando uma pedreira aqui perto, e para tanto ele tinha inclusive um ramal próprio de estrada de ferro para trazer a pedra até onde ele estava trabalhando na sua oficina. Essa locomotiva é uma locomotiva original, né? Ela pertenceu ao Conde de Santa Marinha e, na verdade, ela fazia o transporte das pedras do ramal que ele tinha justamente da pedreira. Isso é uma coisa muito comum. As oficinas onde ele guardava e manuseava as pedras ficavam nos galpões construídos ao longo do terreno. Mas o conde trabalhou e morou pouco tempo por aqui, até 1900. Essa área toda era uma área de comércio. Ele, inclusive, tinha um galpão aqui chamado Empório, que era onde ficavam mesmo as mercadorias e até o empório mesmo de venda, mas esse galpão já não existe mais, ele já foi demolido há muitos anos atrás. Os herdeiros não ocuparam o imóvel e ele ficou sob os cuidados da rede ferroviária. Ao longo de mais de um século, a casa foi utilizada de várias formas diferentes. Nós tivemos um período de quase 80 anos, né, muitos anos, do palacete sendo utilizado. Depois de 57, ele continua com a rede, foi feito um pequeno centro de memória aqui na década de 80 e logo depois assume o IPHAN e faz a restauração desse complexo, que é dividido entre
o Palacete, que é a Casa do Conde mesmo, e o complexo de muitos galpões. Desde 2006, a Casa do Conde é a sede da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em Minas Gerais. Não existem registros de como era a planta da casa original. Daquela época, são poucas as lembranças, mas entre elas tem uma que vem pela janela. É o som da linha do trem. Mostra um pouco do que era essa cidade. É muito simbólico, porque é um momento, inclusive da arquitetura, de uma arquitetura neoclássica, né? Quer dizer, uma arquitetura um pouco misturada, meio eclética, justamente do final do século XIX, e fazendo um contraponto com a cidade de Ouro Preto. Entre os elementos originais estão a escada em madeira que dá acesso ao segundo andar do palacete, os lustres e os detalhes no teto do Salão Nobre, onde hoje se reúne o Comitê Gestor do Conjunto Moderno da Pampulha, e os pilares desta sala, que fica no primeiro andar. Hoje, ela abriga o Centro de Documentação do IPHAN. Todo o trabalho feito pelos técnicos da casa, eles ficam acondicionados nesse setor. Tem as plantas arquitetônicas, né, de várias cidades mineiras, inclusive de Belo Horizonte. Tem a documentação sobre a Pampulha, aqui em Belo Horizonte, a Serra do Curral. É uma forma de garantir que não seja perdida e que a gente possa dar acesso aos pesquisadores que nos procuram também para conhecer sobre a história de Minas, sobre a nossa cultura. As plaquinhas com números em cima das portas são do tempo em que a rede ferroviária usou o espaço, assim como o monograma em ferro com as iniciais de Central do Brasil, que fica na entrada de onde hoje é a recepção do IPHAN. A casa, que nunca acolheu toda a família para a qual foi construída, continua abrigando um bocado de história. Uma construção centenária que sobreviveu ao crescimento de Belo Horizonte e continua testemunhando da mesma varanda a ocupação do espaço. E tudo isso com o som forte daquele velho conhecido, o barulho da chegada do trem. Se você quiser saber mais sobre esse roteiro pelo centro de Belo Horizonte, é só entrar em nossa página. Lá também você consegue mais informações sobre a Casa do Conde. O endereço é globominas.com.br/Terra de Minas.